Essa e outras perguntas a gente vai tentar entender agora ao vivo, falando com Arthur Hartmann, especialista em relações internacionais, doutor pelo programa de pós-conjunto da Unesp, Unicamp e PUC São Paulo. Muito obrigado, Arthur, pela sua participação. Eu começo assim, para a gente tentar entender, o cessar-fogo não significa o fim total da tensão ali na região, porque pelo que a gente viu, ainda vão permanecer tropas do Hamas, também de Israel, ainda num clima, apesar de sem os conflitos, que era o que a gente já queria realmente que acontecesse desde o início, mas ainda existe uma tensão por ali. Boa tarde. Olá, boa tarde, agradeço o convite. Bom, para eu lidar, acho que essa pergunta é muito boa. E, na verdade, assim, a gente tem que ter primeiro a noção do que é o que está acontecendo hoje, né, em termos do que seria esse plano. O plano, na verdade, é um cessar-fogo das operações militares israelenses, né, que, por muitas organizações internacionais e outras agências, foi considerado um genocídio. Então, é isso que está sendo interrompido hoje. De fundo, que aí eu acho que essa é a sua questão, aí você tem razão. Porque para você cessar, ou seja, a estrutura que mantém a violência entre israelenses e palestinos, é um confronto colonial, né? Eu não vou aqui detalhar porque demandaria muito tempo, mas basicamente você tem uma força que quer conquistar território e mudar a demografia do local, que é o Estado de Israel, e do outro lado você tem o conjunto palestino, vou chamar assim, e o Hamas faz parte desse conjunto palestino, ele tem uma agenda própria e tal, mas você tem um conjunto que tenta sobreviver a esse extermínio, a essa mudança territorial de conquista. Enfim, essa é a estrutura. A comunidade internacional, para chegar onde você quer, a comunidade internacional teria que mudar essa estrutura política do que é um confronto colonial. Você precisa mudar as estruturas que findem a violência, mas isso levaria um longo tempo e um outro tipo de esforço político. Arthur, acho que a pergunta que fica agora também, eu acho que infelizmente a gente nem deve ter resposta para ela. A cidade inteira está destruída. Como é que funciona o processo de reconstrução? Essas próprias famílias vão ter que tirar ali recursos, a gente não sabe nem da onde vem, da onde eles vão tirar, eles mal estão conseguindo sobreviver numa situação como essa. Como é que funciona a reconstrução de uma cidade pós-guerra, como é o caso ali da região de Gaza? Bom, quando você fala especificamente do caso palestino, aí a gente pode englobar outras experiências no caso palestino, porque o problema porque você toca num ponto importante, né? Aonde viriam esses recursos? Não existe um Estado palestino. Existe uma autoridade nacional em Ramallah, na Cisjordânia, e existe o Hamas, até onde ele governava Gaza. Então, os palestinos não têm autonomia para conseguir recursos ou para lidar com seus próprios recursos, porque muito desses territórios e desses recursos são controlados por Israel. Hoje, se você pegar o caso nem do Hamas, tá? Você pega a autoridade palestina que tem relações ou tinha com os Estados Unidos até o Biden, ela é sustentada basicamente por doações internacionais. Né? Então, ela necessita de ajuda europeia, de países árabes, de fundos internacionais, de ajuda humanitária, enfim, tudo isso foi formulado, e esse foi o grande centro da minha pesquisa. Isso foi formulado nos acordos de Oslo. Você criou uma estrutura política, mas que tornou os palestinos dependentes de ajuda internacional. Isso em tempos não de um confronto como esse que a gente viu em Gaza. Aí agora, não é só a cidade de Gaza, né? É todo o território de Gaza. Segundo dados da ONU, 92% das unidades de moradia da faixa de Gaza estão destruídas. Então você vai precisar, os palestinos não têm outra saída, eles vão precisar de ajuda internacional, eles vão precisar de capital internacional para reconstruir a faixa de Gaza. Aí está posto também um pouco o que tá implícito no acordo, né? Isso não entrou nessa primeira fase agora, mas se você ler o plano original que o Trump anunciou no dia 29, vai haver um envolvimento grande de países árabes e países islâmicos, né? E aí a gente está falando principalmente dos mediadores, Catar, Arábia Saudita, Turquia, tal, eventualmente os Emirados Árabes, eles vão entrar como parte dessa reconstrução, né? O que aí é um outro problema, uma outra discussão,
né? O quanto os palestinos vão ter voz na própria reconstrução do território deles. Aí tem um problema de capital e quem vai ter autonomia política para decidir sobre isso. Aí é um outro problema que ainda não está resolvido. Que é um passo importantíssimo o cessar-fogo, porque ele viabiliza que essas outras etapas, que por mais demoradas que elas possam ser, a gente estava vendo as imagens agora, Arthur, eu fico assim, eu realmente, na minha visão, eu não consigo nem imaginar como funciona o processo de reconstrução. Como você disse, não é só a cidade de Gaza, é toda a região e não só, por exemplo, as unidades habitacionais. Você olha para a cidade hoje ela se resume ao quê? A entulho. Toda a cidade ela foi destruída ali. Então esse processo de recomeçar, de reerguer, é construir praticamente tudo de novo. Então acho que a gente pode falar ali em anos, quem sabe em décadas, para que a gente possa chegar perto do que era essa região hoje, quer dizer, antes da guerra, né? Sim, sim. Você tem total razão. Inclusive porque a descrição que você faz, Michael, você está falando de um cenário de genocídio, né? Isso é um cenário de destruição total. E hospitais, você citou bem, não é só as unidades de moradia, são hospitais, são escolas, todo o sistema de saneamento básico foi destruído. E, por exemplo, quando você pegava contas ali, quer dizer, isso eu estou falando de um ano atrás, né? Ali quando as operações israelenses tinham um pouco menos de um ano, você já falava em 2 décadas, em 3 décadas de tempo que levaria para reconstruir, enfim. Agora, eu acho que o que a gente tem que comemorar, porque, e tem imagens muito bonitas de jornalistas palestinas que estão saindo de Gaza agora, das pessoas aliviadas e retornando, porque você teve a atual fase, hoje, né? Hoje não, mas um pouco antes do anúncio do cessar-fogo, o que estava acontecendo era uma operação israelense no norte de Gaza, que era do domínio da cidade de Gaza. E aí muitos palestinos foram expulsos da cidade de Gaza. Hoje esses palestinos estão retornando. Então, isso tudo são boas notícias. Então, no curto prazo, a interrupção do genocídio, a possibilidade dessas pessoas não terem medo mais de bombardeios, de bombas, enfim, e poderem voltar, ainda que elas vão voltar para as casas que não existem mais, porque vão precisar ser reconstruídas, mas já é um passo. Agora, tudo que vem a partir de agora, o que ainda vai ser negociado, a governança de Gaza, a presença israelense em Gaza, isso tudo são passos que vão ser feitos agora e aí vão demandar uma outra configuração política e essa correlação de forças que existe, né? E os palestinos aí, eles estão muito, vamos dizer assim, em precariedade. Eles não têm uma força política, eles dependem, inclusive, de patronos árabes, no caso, agora. E Arthur, a situação é tão delicada ali, como você disse, a gente não consegue nem trazer, por exemplo, o panorama de outras regiões, de outros conflitos, dada a realidade ali de Gaza, dada a realidade ali daquele povo palestino. Então, não dá nem para a gente estimar, olha, em outra situação, em outro conflito, demorou tanto tempo para que a população conseguisse se reerguer, para que a situação pudesse avançar. Até porque, nesse primeiro momento, a gente ainda vai ter ali esse clima de tensão, as duas partes param de atirar, para ser prático para quem está em casa, mas eles ainda permanecem ali em um clima mais amistoso, mas ainda de tensão, já que Israel ainda quer que o Hamas seja desarmado ali da região. O Hamas ainda a gente precisa entender como vai funcionar do outro lado. Houve o acordo para que acontecesse o cessar-fogo, e enquanto estiver em vigor esse cessar-fogo, os caminhões com alimentos, ajuda médica, poderão entrar ali em Gaza para ajudar os civis. Gente, são centenas de milhares que estão abrigados, para quem está em casa ter ideia, em barracas ali, depois que as forças israelenses destruíram as casas e arrasaram ali com as cidades inteiras. São casas, hospitais, supermercados, não existe nada. Tudo ali praticamente foi destruído, um ou outro prédio que às vezes conseguiu sobreviver parte ali dos destroços, mas quando a gente tem uma visão panorâmica ali da cidade, o que a gente vê realmente são destroços que a gente sabe, infelizmente, da memória e da história jamais serão apagados, mas reconstruir ali ainda vai dar muito trabalho, né, Arturo? É exato, porque quando você fala, de fato não há caso comparativo, pelo menos em tempos mais recentes. Quando a gente fala que talvez esse seja um dos maiores extermínios do século XXI, não é uma linguagem figurativa, né? Os dados mostram isso.
né? O esforço israelense, de fato, talvez foi uma das maiores tentativas de extermínio. E aí, não é só, porque eu estava lendo alguns dados hoje e algumas reflexões sobre o que vai ser esse pós-cessar-fogo, né? Esses passos que você está tentando aqui, que a gente está tentando debater. Porque não é só os mortos, né? Hoje a gente está em mais ou menos quase 70 mil mortos, segundo registros que a ONU aceita, né? Mas muitos especialistas vão falar que ainda vai ter mortes indiretas. A hora que parar as operações, você vai achar muitos corpos debaixo dos escombros, como já está sendo feito, inclusive. Mas você tem as pessoas que permaneceram vivas, né? Tem muitos mutilados, tem muitas crianças que não têm nem. Não é que só perderam pai e mãe, perderam a rede de apoio mais próxima familiar. Então você vai ter um problema também de saúde mental para esses palestinos, que vai levar, como você falou, décadas e décadas para eles lidarem com isso. Então, na verdade, é uma reconstrução tão complexa que isso a gente vai testemunhar, e aí o que eu acho que vai ter que ter também um nível de solidariedade mundial aos palestinos, porque sozinho eles não vão conseguir. Exatamente pela falta de recursos e ainda o controle que Israel exerce sobre as fronteiras de Gaza, na melhor das hipóteses, do final desse cessar-fogo. Então é um caminho longo e muito traumático, porque é um caso muito específico. Não há, nessa magnitude de destruição, alguma coisa que a gente tenha observado recentemente. Obrigado, Arturo, pela sua participação, por ter ajudado a gente a enxergar um pouquinho melhor a situação e todo esse caminho que ainda deve ser percorrido nos próximos anos, eu diria. Muito obrigado pela sua participação, uma boa tarde e um bom fim de semana. Boa tarde.